Seja bem-vindo a mais um episódio do Desenvolve Direito, o seu podcast onde o direito não é apenas teoria, é prática, é discussão, é construção de caminho. E tudo isso sem juridiquês, mas sem perder a profundidade das discussões. E hoje nós temos aqui um entrevistado que domina muito o assunto que a gente vai falar. É um assunto bastante espinhoso, um assunto complexo, que gera muitas discussões, Evandro. Mas antes da gente iniciar esse episódio, eu queria falar um pouquinho, Evandro, deste Manual de Direito e Processo Tributário, que o Evandro Ortega, o nosso colega aqui de bancada, escreveu junto com o Leonardo Vieira. É uma excelente obra que traz ampla discussão quanto à reforma tributária. Evandro, fala um pouquinho da sua obra para a gente. Olá, Ediandro, muito obrigado pelas gentis palavras. Apresentar o meu filho mais velho aqui, que é o Manual de Direito e Processo Tributário, pela editora Juspodium. Essa aqui é a 5ª edição, mas ele já está indo agora para a 6ª edição. Tive a honra de escrever com meu colega de procuradoria, o Dr. Leonardo Vieira. E aqui a gente traz um apanhado geral de todo o direito tributário, trata dos impostos em espécie e desde as 2 edições para agora, já também tratando do tema do momento, que é a reforma tributária, que nós conversamos aí na semana passada. E agora a 6ª edição já vai, inclusive, trazer a última Lei Complementar 227. Então, mais um mês ou 2 meses ele deve estar chegando aí pela editora Juspodium. Que ótimo, uma obra muito completa para quem está se preparando para concurso público, para quem atua na área também, Evandro. Isso mesmo, você atende a todos os públicos aqui, esperamos que seja muito útil aí para o leitor. Que ótimo, que ótimo. E o nosso tema hoje, Evandro? Vamos para o tema de hoje? Vamos para o tema de hoje? Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, de uma relevância muito grande, mas que também apresenta aí algumas dúvidas, gera algumas incertezas, e às vezes o empresário não quer nem ouvir falar desse tema, né, que é a recuperação judicial. Para isso, para desmistificar alguns desses tabus e tratar desse assunto aí com muita profundidade e deixar todo mundo com todas as dúvidas sanadas, estamos também hoje falando com alguém da equipe, o Dr. Judson Bastos, é advogado, é administrador judicial e tem uma vasta experiência nesse tema, atua há muitos anos como administrador judicial, conhece esse tema como poucos. Então, Dr. Judson, seja muito bem-vindo à posição de entrevistado, de interlocutor, e fala para nós um pouco sobre a recuperação judicial, contextualiza, né, de maneira geral para quem está nos ouvindo esse tema. A roda girou, né? Hoje sou eu que estou sentado aqui. Mas muito obrigado, Evandro, muito obrigado, Ediandro. O tema recuperação judicial, de fato, é um tema complexo, que certamente causa arrepio em muitos empresários. Mas antes de falar propriamente sobre o tema, eu gostaria de trazer alguns dados que estão disponíveis no site do Serasa. Em 2025, final do ano 2025, fechou o ano com 977 novas recuperações judiciais ajuizadas no Brasil. Esse número, junto com o estoque que já tinha, se aproxima de quase 3.000 recuperações judiciais ajuizadas. Em termos de números, 3.000 processos, doutor Ediandro, como você é magistrado, você sabe que não é, para a realidade do Poder Judiciário, hoje não é muito. Muitos processos, não é uma quantidade expressiva. Mas em se tratando de recuperação judicial, sim. Porque isso revela um número importante. Isso descreve uma realidade importante. O Brasil está com problemas financeiros e econômicos, e isso reflete nos empresários. Lembrando que desse total de recuperações ajuizadas em 2025, 977, o campeão, o setor que foi campeão de recuperações ajuizadas é o agronegócio. O pecuarista, o cara que planta soja, milho, algodão, enfim, todo o setor ali do agronegócio. Na sequência vem o setor de serviço, depois comércio, varejo e, por fim, a indústria. Mas falar de recuperação judicial, portanto, nos dias atuais, diante desses números que eu trago para vocês, estão disponíveis, como eu disse, no site do Serasa, é um
pouco mais comum do que já foi no passado. Porque no passado a recuperação judicial era sinônimo de médias e grandes empresas e era um assunto restrito a poucas empresas. Mas hoje, diante da quantidade de informações e a facilidade com que essas informações chegam até todos os cidadãos, todos os empresários, todos os produtores rurais, aquele produtor rural, pequeno produtor rural que está lá na sua fazenda, que nem sequer ele vai na rua, na cidade fazer as suas compras, ele tem acesso à informação com o celular, porque ele já tem internet, muitos deles, quase todos têm internet. Então falar sobre esse assunto hoje é um pouco mais comum, justamente por conta dessa facilidade com que as informações chegam. Só que obter informações, obter dados não é suficiente para que o empresário, principalmente o pequeno produtor, possa utilizar dessas informações de forma adequada. É sim importante para que ele se atualize, mas utilizar dessas informações é algo fundamental para que ele permaneça no mercado. O mercado hoje exige que o produtor rural, que o pequeno produtor, que o grande produtor, que o empresário do varejo, da indústria, seja ele qual tamanho for, que ele se adapte às novas regras de mercado. Ele esteja atento a essas novas exigências, principalmente porque existe uma geração diferente da geração anterior que está trazendo informações novas. Aliás, isso é um problema do agronegócio. É a transição. Percebam que as recuperações judiciais hoje, pelo menos algumas que a gente tem a oportunidade de trabalhar, elas estão sendo conduzidas por segunda ou terceira geração, ou seja, não é nem o patriarca, nem é o cara que construiu aquele patrimônio. Então, diante de todas essas informações, diante dessa necessidade de você se adaptar às regras do mercado, é importante para que você preserve o seu negócio, né? Hoje, uma guerra que acontece do outro lado do mundo impacta diretamente no preço dos insumos do produtor rural. A gente viu isso com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Se você pegar as petições iniciais de recuperação judicial do Estado hoje, todas fazem menção a este fato. Nós estamos vendo isso agora, a guerra do Irã, Estados Unidos, Israel, o preço do combustível. Basta a gente olhar nas bombas. E óleo diesel é insumo para o produtor rural, para muitos empresários, transportadoras, enfim. Então, diante dessas informações, não há outro caminho para o gestor, para o produtor, para o pequeno, médio, grande, para o gigante, que não seja se adaptar a essa nova realidade, fazer gestão do seu negócio, gestão financeira, gestão de risco, regras de governança. O produtor hoje precisa saber tomar as suas decisões e essas decisões precisam ser muito bem pensadas. E para que ele faça isso de forma assertiva, é necessário que ele tenha os seus números, de forma a transmitir a sua realidade. Aquela prática do passado de anotar apenas na sua caderneta o que entra, o que sai, o que ele comprou e o que ele vendeu, isso não mais funciona nos dias atuais. Contabilidade regular é uma necessidade. O produtor rural, o pequeno empresário, precisa ter uma contabilidade regular para que ele possa exercer as suas atividades com segurança, para que ele possa saber quando vender, como vender, para que ele possa saber se ele pode comprar uma máquina nova, ou se ele pode comprar uma outra propriedade, enfim, para que ele possa tomar decisões corretas. Essa é a finalidade da contabilidade. Informar para que decisões possam ser tomadas de forma assertiva. E o Evandro falou muito bem na semana passada sobre a necessidade dessa nova adequação em função da reforma tributária. O pequeno produtor hoje que trabalha na pessoa física ou o médio produtor que ainda trabalha na pessoa física pode ter dificuldade. E aí essa dificuldade vai aumentando por questões tributárias, em função das novas regras do sistema tributário brasileiro, e também por uma questão de gestão, de sucessão. Então é bom que a gente toque nesse assunto e reflita, ou leve as pessoas, o pequeno produtor, o pequeno empresário, os sucessores, a pensar, a refletir sobre qual que é o futuro do seu negócio. E sem observar essa nova realidade, fatalmente esse produtor irá arrendar sua área, o que é comum, irá vender
o que também é comum, ou irá perder para uma instituição financeira em função das tomadas de decisões erradas, equivocadas. Lembrando que se você não tem uma contabilidade regular, a tendência é que o crédito chegue para você de forma mais cara. Portanto, feitas essas considerações iniciais, aliás, falar em recuperação judicial também é um tabu porque muitos utilizam isso como estratégia de negócio, ou pensam em utilizar isso como estratégia de negócio. E aquele empresário que está utilizando recuperação judicial como estratégia de negócio pode estar fardado ou em marcha batida para o encerramento de suas atividades. Então, feitas essas considerações iniciais, para que a gente possa falar um pouco mais sobre o aspecto mais processual da recuperação judicial, eu diria que a finalidade desse processo, dessa ação de recuperação judicial tão falada, é exatamente possibilitar que aquela empresa que seja viável, ela possa continuar a exercer suas atividades, ela possa continuar a exercer a sua função social, ela possa continuar, doutor Ediandro, a pagar ou a contratar e pagar os seus trabalhadores, ela possa continuar, doutor Evandro, procurador de Estado, a contribuir, continuar a pagar os seus tributos. Essa é a finalidade da recuperação judicial. É dar um fôlego para aquela empresa, para que ela se reestruture, para que ela renegocie os seus débitos e continue ativa. É claro que recuperação judicial não serve para empresas que são inviáveis. Não pense que, por exemplo, uma locadora de fitas VHS que está em crise financeira, ela pode até acessar o Instituto da Recuperação Judicial, mas será que esse negócio, diante das novas tecnologias que nós temos, ele é um negócio viável? Enfim, algo a se pensar. Doutor Judson, obrigado pelo contexto, hein? Né? Contextualizou muito bem o tema, mas aqui o nosso objetivo é a prática, né? A gente adentrar aqui nos assuntos de maneira muito objetiva. Então, para quem está nos ouvindo, empresário, produtor, que está com alguma dificuldade, está com a sua atividade em algum momento de crise, o que ele precisa fazer? A recuperação judicial, ela é um meio... O que é a recuperação judicial? É um fôlego para o empresário, para o produtor? É um meio legítimo dele tentar superar esse momento de crise, soerguer? Então, o que esse, de maneira prática, né, quem está nos ouvindo, qual que é a alternativa? A alternativa para esse empresário que está no momento de crise? Doutor Evandro, ótimo questionamento. Recuperação judicial, ela não é um remédio para todos os males. A gente pode começar por aí. E a recuperação judicial, previsto na Lei 11.101, de 2005, veja só que não é um instituto novo. É um instituto que já tem algum tempo que está sendo implementado, está sendo aplicado, precisa de reformas, sem dúvida nenhuma. Mas a recuperação judicial, ela visa exatamente possibilitar que aquela empresa que seja viável, ela possa permanecer no mercado. Para aquela empresa que seja viável, ela possa continuar empregando, doutor Ediandro. Para aquela empresa que seja viável, ela possa continuar contribuindo, pagando seus impostos, cumprindo a sua função social. Essa é a finalidade, esse é o propósito do processo de recuperação judicial. Abre-se com a recuperação judicial um ambiente de negociação, de renegociação de débitos. É uma sala onde todo mundo senta e tem a oportunidade de conversar, de renegociar com a tutela do judiciário, com a fiscalização do administrador judicial, a fiscalização do Ministério Público e, sobretudo, com os olhos dos credores, que passam a acompanhar os números da empresa. Por isso que durante o processo de recuperação judicial, a empresa é obrigada a prestar contas. Antes de uma recuperação judicial, ela presta contas apenas para o fisco, para os seus financiadores, seus sócios, né? Quem aporta dinheiro na empresa, e pronto. Durante o processo de recuperação judicial, a empresa tem obrigação a prestar conta para todos os credores, para o juiz, para o Ministério Público, enfim, para todos os players que compõem
aquele universo de interesses que envolve um processo de recuperação judicial. Doutor Judson, quem tem mais tempo de estrada ainda fala, às vezes até na concordata, né, que um instituto aí que a gente já não encontra mais no nosso ordenamento, e a gente tem a recuperação judicial, a falência. A recuperação judicial, ela é um primeiro passo para uma empresa que pode vir a ter a sua falência decretada. Uma empresa, para ter a falência decretada, ela primeiro tem que passar por uma recuperação judicial. Como que é esse procedimento? A hora que se detecta que uma empresa ela não é mais economicamente viável. Você colocou que a recuperação é para aquelas empresas que ainda sejam viáveis, né? Então, se é um empreendimento já, um negócio já ultrapassado, alguma empresa que se verifica que ela não tem condição de prosseguir, talvez o próximo passo seja efetivamente a falência. Mas aí a pergunta, para ter a falência, a gente tem que passar primeiro pela recuperação ou é possível decretação da falência de imediato? Doutor Ediandro, por incrível que pareça, essa é uma dúvida recorrente. Muitos ainda confundem recuperação judicial, falência e até mesmo concordata. Os mais antigos falam na concordata. Eu não tenho experiência com concordata porque não é do meu tempo. Mas há uma diferença absurda entre recuperação judicial e falência. Recuperação judicial, o propósito é reerguer a empresa. A empresa que seja viável, ela tem possibilidade, é um remédio para que ela continue as suas atividades. Já a falência, não. A falência, a finalidade, o propósito da falência é liquidar e pagar os credores. Ela pode até continuar funcionando algum dos seus bens por um período para viabilizar uma melhor liquidação, viabilizar uma melhor venda dos seus ativos. Mas o propósito da falência é vender. E não, ela não precisa primeiro entrar com o processo de recuperação judicial para depois prosseguir com a falência. Uma recuperação judicial que covola em falência decorre de alguns fatores que podem acontecer durante o processo de recuperação judicial. Quando, por exemplo, aquele empresário que teve deferido a recuperação judicial, ele não apresenta o plano de recuperação no prazo legal. Automaticamente, aquela RJ vai se covolar em falência. A falência também pode vir porque o empresário deixou de cumprir as suas obrigações durante o processo de falência. Ou cometeu algum crime previsto na lei 11.101, também resultará em falência. Ou mesmo, a falência ela pode vir direta, sem a necessidade prévia de um processo de recuperação judicial. Aliás, a falência não é também vamos dizer assim, algo de tão mal. Aquelas empresas que não têm mais viabilidade, elas podem optar, elas tomarem a iniciativa de buscar uma falência direta, onde será tutelado pelo judiciário a fim de que liquidar o seu patrimônio e pagar os credores. É uma alternativa absolutamente legítima e, se muito bem utilizada, irá contemplar maiores interesses, no sentido de contemplar maiores credores, o Estado, a União, o município, enfim, e especialmente a classe trabalhadora que tem privilégio no recebimento dos seus créditos. Doutor Judson, e tem momento certo para pedir recuperação judicial? No episódio anterior a gente falou muito de organização, desse novo momento, inclusive falando de reforma tributária, que as empresas precisam se organizar, se estruturar. E para a recuperação judicial, qual é a importância dessa estruturação? Será que conhecer os seus números, como a gente vem falando muito aqui, ajuda a empresa a detectar esse momento ideal, se é que ele existe, e não deixar, de repente, passar do ponto e acabar sendo tarde demais? Doutor Evandro, a recuperação judicial ela não pode ser utilizada ou ela será ineficaz quando quando tudo já desmoronou. E aí o empresário ou o produtor rural resolve utilizar desse instrumento para tentar salvar. Quando ele está lá com a busca e apreensão de todos os seus bens, de todos os seus maquinários, de todos os veículos, está com o leilão marcado da sua propriedade, da sua única propriedade rural, talvez esse não seja mais o momento ideal. Talvez, o doutor Ediandro, esse já seja um momento de uma falência direta. Mas o time, doutor Evandro, o momento exato para que a gente possa recorrer a esse instrumento legítimo, esse instrumento legal, é pouco observado por muitos empresários. Principalmente se ele não tem
um controle das suas finanças, ele não tem um controle dos seus números. E você antecipar ou passar do ponto, isso pode gerar um processo de recuperação judicial ineficaz. Aliás, eu chamo a atenção novamente sobre a necessidade de uma gestão do empresário, do produtor rural, ter a gestão dos seus negócios, ter uma gestão de risco, ele saber os seus números, ele ter uma contabilidade regular. Se ele percebe que ele está numa pré-crise, que começa a faltar dinheiro no seu caixa, a luzinha amarela já deve estar ligada e se preparando para que a luz vermelha acione o gatilho de uma eventual reestruturação por intermédio de uma ação de recuperação judicial. Portanto, perder o time é quase que certo que você terá problemas no processo de recuperação judicial. Dificilmente você conseguirá estruturar, montar um plano de recuperação judicial quando você já não tem mais fôlego, quando você não tem mais, vamos dizer, gasolina para queimar. Então, é importante o empresário, o produtor rural, enfim, o industriário, ele saber o time correto. Só que para isso não está escrito numa receita de bolo, como uma receita de bolo. Ele é necessário que ele conheça os seus números, ele é necessário que ele tenha gestão, que ele faça a gestão dos seus negócios, faça a gestão financeira. É necessário que as informações da sua contabilidade sejam regulares para que ele tenha a certeza de adotar esse remédio, que é um remédio, como a gente sabe, eficaz. Mas precisa ser tomado na dose e no momento certo. Olha, Evandro, ouvindo o Judson falar sobre recuperação, a gente vê que ele toca em alguns outros pontos, né? Falando de estratégia, falando de governança, talvez a gente possa até pensar em um episódio sobre esses pontos, né? Estratégia, governança, especialmente aqui a sucessão familiar no agronegócio, que é uma realidade que a gente vem vivenciando aqui no nosso estado. E as empresas que não estão preparadas para isso acabam muitas vezes deixando de existir, inclusive, né? A governança é extremamente importante, o avaliar, direcionar e monitorar, que a gente tanto estuda, né, quando fala desse tema. E pensando aqui, Judson, como é que a gente pode falar, além do momento, quem que pode pedir a recuperação, entrar com esse pedido perante o Poder Judiciário, falando de uma recuperação judicial? Quem que pode? Quem está apto? São todos os empresários, o pequeno empresário, o pequeno produtor rural, ou isso fica guardado só para os grandes? Doutor Ediandro, antes de responder essa pergunta, você tocou no assunto aí muito interessante, que é a sucessão, principalmente do produtor rural. Eu falei agora há pouco, que muitas recuperações judiciais estão sendo tocadas pelas terceira geração, segunda ou terceira geração. Isso é um número, isso é um dado que é importante que seja observado, certo? Isso pode ser fruto, por exemplo, de um processo de sucessão mal estruturado. Uhum. É claro que, diante da crise que nós estamos vivendo, né, e nós saímos, não é muito pouco tempo, de uma pandemia, isso tem reflexo direto na situação atual, desses números que nós apresentamos aqui de recuperação judicial em 2025, mas isso também pode ser um problema correlacionado a um defeito nessa sucessão, a um choque de gerações. Então isso, de fato, precisa ser refletido. E sim, vamos fazer um episódio, trazer alguém aqui para tratar exatamente sobre esse tema, porque é um tema muito importante e de muito interesse para o estado de Mato Grosso. Mas quem pode recorrer a esse processo de recuperação judicial, doutor Ediandro, respondendo a sua pergunta? Toda a sociedade empresária, salvo aquelas que a lei veda. O artigo 2º da Lei 11.101 estabelece que algumas empresas, algumas pessoas jurídicas, elas não podem recorrer à recuperação judicial por previsão legal. Instituição financeira, banco, hospitais, as cooperativas de crédito, enfim, todas as sociedades podem recorrer, salvo aquelas em que a lei veda, que está previsto ali no artigo 2º. A sociedade de economia mista, Evandro, as empresas públicas, essas empresas, elas não podem recorrer ao processo de recuperação judicial. Doutor Judson, e o produtor rural?
A pessoa física pode pedir recuperação judicial? O produtor rural pode pedir recuperação judicial? Como que está esse tema? O produtor rural, doutor Evandro, sim, ele pode recorrer à recuperação judicial, mas houve uma controvérsia no passado com relação à sua legitimidade, à sua possibilidade de ocupar o polo ativo de uma ação de recuperação judicial, ou seja, ele ser autor dessa ação. Mas essa matéria chegou ao STJ no passado, até num caso que nasceu aqui no estado de Mato Grosso, né, é um caso famoso, e que resultou, depois de uma decisão favorável, a possibilidade, sim, do produtor rural ajuizar a ação de recuperação judicial, desde que ele faça a inscrição na junta comercial antes do pedido. Então, hoje, para que o produtor rural ele acesse a esse instrumento, ele precisa fazer a inscrição na junta comercial, ou seja, ele tem que se tornar uma empresa, um empresário, e comprovar a atividade rural no prazo mínimo de 2 anos, assim como as demais empresas. Mas ele é necessário que ele comprove essa atividade e provar o exercício dessa atividade durante esse período de 2 anos, ele pode fazer através do livro caixa, balanço patrimonial, declaração de imposto de renda, a escrituração fiscal, enfim, os requisitos são menores do que aqueles previstos no artigo 51 da lei para os empresários, os demais empresários. Mas sim, respondendo, ele pode, desde que ele comprove a sua atividade durante o período de 2 anos e faça a inscrição na junta comercial, ou seja, ele se torne um empresário. E aí é importante que se diga que uma vez constituída uma empresa, ele precisa cumprir regularmente as obrigações inerentes a uma atividade empresarial. Ele precisa cumprir todas principalmente com o fisco, certo? Ele passa a ser uma empresa e as informações que vão através dos demonstrativos contábeis precisam cumprir as normas contábeis que está previsto lá no CPC. Dr. Judson, no começo do episódio, você comentou que o número de recuperações judiciais de produtores rurais é o que está à frente, né? São a maior quantidade de recuperações judiciais são voltadas a esse setor. E, de fato, tinha uma discussão sobre cabimento, sobre essas possibilidades. A partir do momento que a partir do momento que o Poder Judiciário reconhece essa possibilidade e a gente vê um aumento expressivo dessas recuperações dos produtores, a gente pode pensar que havia assim, uma demanda reprimida, uma necessidade de que esse instituto pudesse ser bem utilizado por esses produtores, além da crise, né? Porque a gente está vivenciando uma certa crise aqui, a atual economia vem mostrando, vem dando sinais, né? Com crédito muito caro, difícil para se levantar crédito, então isso acaba prejudicando um pouco aquele que precisa produzir. Mas também tinha uma demanda reprimida, assim, de uma necessidade de se utilizar esse instituto para os produtores? Doutor Ediandro, nós viemos de uma pandemia, né? E agora nós mergulhamos num novo movimento de crise que certamente possibilitou que aumentasse ou tivesse um aumento expressivo das ações de recuperação judicial no Estado. Mas, sobretudo, a informação. As informações, o acesso à informação de todos, do pequeno, do médio, do grande, isso possibilitou que muitos empresários, muitos produtores rurais avaliassem a sua situação e optassem pela utilização deste instituto, que é um instituto legítimo, legal, e é um remédio que, se bem utilizado, se bem dosado, pode resolver a situação daquela empresa, daquele produtor rural. Enfim, então, creio que existe sim um período em que se decorreu os fatos micros da microeconomia, da macroeconomia, mas também por acesso à informação que esses produtores rurais, que os pequenos empresários estão tendo. Basta você verificar que nos últimos anos o número de recuperações judiciais, não só dos médios, dos grandes, mas dos pequenos, houve um aumento expressivo nessas recuperações judiciais menores. Dr. Judson, e o empresário, o produtor rural, que constituiu lá a sua PJ, identificou que de fato era um caso de recuperação judicial, ele se enquadrava ali nas condições, né, com base na sua consultoria, na sua assessoria, identificou que de fato o remédio adequado para ele era a recuperação judicial. Ele vai entrar com um processo de recuperação judicial. E aí,
quais são os próximos passos, né? É como que o juiz atesta, identifica que, de fato, naquele caso, estão presentes aquelas condições que a lei estabelece inúmeros requisitos a serem atendidos para o deferimento de uma recuperação judicial. É um processo muito formal, que demanda demonstrações contábeis, enfim, muito denso um processo de recuperação judicial. Como que o juiz ele se vale de algum mecanismo para identificar e, de fato, atestar e poder, com segurança, deferir a recuperação judicial? Doutor Evandro, vamos lá. O processo, o produtor rural, o pequeno empresário, médio ou grande produtor empresário, identificou ali que ele pode recorrer a esse instrumento. Ele está no momento exato. A gente falou agora há pouco sobre o time. Certamente ele vai estar subsidiado por um especialista sobre esse tema. Ele peticionará, fará uma petição inicial, uma ação de recuperação judicial. Uma vez protocolado esta ação, e é necessário que se faça juntado de todos os requisitos, todos os documentos que a lei exige como requisitos objetivos para o processamento dessa ação. Uma vez recebida essa ação, se passar a parte de admissibilidade, o juiz poderá nomear um perito para se fazer uma constatação prévia. O que é a constatação prévia? Antes chamava-se de perícia prévia, mas a constatação prévia, que é elaborada por um perito nomeado pelo juiz no início do processo, ele irá certificar para saber se aquela ação cumpriu todos os seus requisitos, juntou todos os documentos necessários, aqueles previstos lá no artigo 51 da Lei 11.101 de 2025. Os demonstrativos contábeis, relação de credores, a relação de créditos concursais, créditos extraconcursais, o passivo fiscal. Enfim, existe uma série de documentos que são as declarações de imposto de renda, os contratos sociais, enfim. O artigo 51 traz uma série de requisitos que são necessários para subsidiar a ação. O perito que irá realizar a constatação prévia irá verificar se esses documentos são regulares, se estão em conformidade. A completude desses documentos. Além do mais, doutor Ediandro, o perito, ao realizar a constatação prévia, ele vai verificar se aquela empresa, as condições de funcionamento daquela empresa, se ela de fato está funcionando, se ela de fato está operando. Pensem vocês que algumas recuperações judiciais são ajuizadas, as empresas sequer estão em funcionamento, já fecharam, mas mesmo assim o cara arrisca com o processo de recuperação judicial. Fatalmente será indeferida. Mas a constatação prévia serve para isso. Conferir, fazer um checklist ali dos documentos que são necessários para o deferimento, certificar a regularidade do funcionamento daquela empresa, se ela está funcionando, se ela é viável. Aliás, se ela é viável ou não. O perito, e tão pouco o juiz nessa fase, ele pode fazer uma análise de viabilidade econômica da empresa. Ele apenas analisa os requisitos previstos, os objetivos previstos em lei. Uma vez recebido esta constatação prévia, o juiz pode deferir a recuperação judicial. Ele deve deferir a recuperação judicial, porque cumpriu os requisitos. E aí inicia-se um palco de negociações, de renegociações. O deferimento da recuperação judicial, doutor Evandro, doutor Ediandro, ele é um marco importante, porque inicia-se prazos importantes dentro de um processo de recuperação judicial. E o primeiro deles é o prazo de apresentação do plano de recuperação judicial que nós falamos agora há pouco. Esse plano de recuperação judicial, ele precisa ser estruturado de uma forma a levar informações para os credores de como aquele autor, aquele recuperando irá sair da crise. Ele precisa convencer os credores através do plano de recuperação judicial que ele é uma empresa viável e que aquele crédito será pago e de que forma será pago. Se irá vender ativos, se irá reduzir o tamanho da empresa, se irá vender uma unidade, enfim. Todo esse contexto, toda essa estrutura precisa estar dentro de um plano de recuperação judicial. Com o deferimento da recuperação judicial, inicia-se, portanto, esse prazo, o prazo de 60 dias. Com o deferimento da recuperação, irá ser nomeado um administrador judicial. Apesar do nome administrador judicial, a função dele é fiscalizar as atividades das recuperandas, dos autores daquela ação. O administrador judicial vai verificar se a documentação apresentada todos os meses estão regulares e vai levar isso para o processo através de relatórios.
uma das funções principais do administrador judicial, principalmente na fase inicial do processo, é elaborar a lista de credores. Um dos requisitos da petição inicial, doutor Evandro, doutor Ediandro, doutor Evandro, é a apresentação da lista de credores, o passivo. O administrador judicial, quando ele for nomeado, uma das primeiras funções dele é recepcionar os documentos dos devedores e dos credores e conferir para saber se aquela lista de credores está correta, se ele precisa retificar algum crédito, se ele precisa excluir algum crédito, e ele fará isso de forma fundamentada. A lista de credores apresentadas pelo administrador judicial no prazo de 45 dias depois de passado o prazo das habilitações, ela tem que ser uma lista fundamentada. E aí, essa segunda lista, vamos dizer assim, é a que será submetida à Assembleia Geral de Credores. O administrador, portanto, ele tem uma função primordial durante essa fase do processo. Ele elabora a lista de credores, ele confere a lista de credores inicialmente apresentada e elabora uma lista, e essa lista será publicada através do edital. E uma vez publicada, inicia-se um novo prazo para aqueles credores ou o próprio devedor, os próprios recuperandos, que ficaram de fora ou que não concordam com aquela lista, eles possam impugnar, eles possam fazer habilitações de crédito. Antes disso, teve uma fase lá no início, depois do deferimento, em que se abriu uma fase administrativa de conferência de crédito. E é importante que os credores, e isso pouco acontece, os credores tenham uma participação ativa no processo. Eles encaminharem os documentos para comprovar os seus créditos. Ainda que o crédito dele tenha sido arrolado na inicial, ele precisa comprovar o seu crédito. Ele precisa demonstrar para o administrador judicial que aquele crédito existe, sob pena de ser excluído e ele ter que ajuizar um incidente ou um incidente processual, uma habilitação, uma divergência, depois da publicação da lista do administrador judicial. Portanto, a participação ativa dos credores nessa fase do processo é algo importantíssimo para a saúde da recuperação judicial. Porque senão haverá, na sequência, uma enxurrada de incidentes. Isso gera uma demanda alta, isso gera trabalho excessivo para todos, enfim. Gera uma litigiosidade dentro do processo judicial e isso não é interessante. Por isso que a participação ativa nessa fase inicial, depois do deferimento, é importantíssima, de todos os credores, né? Aliás, o processo de recuperação judicial bem feito, bem conduzido, ele traz para dentro desse palco de negociação todos os credores, para que haja ali uma construção entre todos de um plano bem estruturado para que contemple o interesse de todas as pessoas envolvidas. Doutor Júlio, o senhor tocou num ponto aí que é a questão da gestão, da nomeação do administrador judicial. O processo foi deferido, teve a constatação prévia, atestou que todos os requisitos ali estavam cumpridos, o juiz deferiu a recuperação judicial. O proprietário, ele perde a caneta, ele perde o poder, quer dizer, o administrador judicial vai ser nomeado e aí ele vai poder acessar a conta bancária da empresa, ele vai poder emitir, contratar, ele é o administrador judicial, ele pode administrar, é isso mesmo ou está errado? A cadeira de presidente vai passar para o administrador, né? Como que funciona isso? Não vai. O administrador judicial, ele é o fiscal. Ele é o lugamandos do juiz ali, é o braço do juiz ali dentro da empresa, no dia a dia da empresa, verificando as atividades da empresa. Ele não administra a empresa. Ele não pode chegar lá e demitir, contratar. Essa não é a função principal dele. Isso pode acontecer? Pode. Quando o empresário, quando o administrador daquela empresa que está em recuperação judicial deixa de cumprir as suas obrigações, por exemplo, ele deixa de prestar conta mensal. Nessa hipótese, o juiz pode afastar os administradores da empresa e colocar o administrador. Temporariamente, ele vai exercer aquela função. Recentemente, nós vimos nas mídias locais uma decisão do juízo aqui de Cuiabá, onde ele afastou os administradores da empresa. Eu não sei qual o processo, mas eu vi nas mídias locais o comentário sobre essa decisão. Ele afastou os administradores da empresa porque não prestavam contas. E aí o administrador judicial assumiu. Aí, de fato, ele exercerá todas as funções inerentes
ao administrador da empresa. Só em situações, então, excepcionais. Né? Excepcionais. E o Dr. Judson explicou para a gente aqui, né, fez uma contextualização sobre a recuperação judicial, nos falou do procedimento, a aprovação do quadro de credores e tudo mais. Mas, uma vez reconhecido, decretada a recuperação judicial, todos esses créditos, eles ficam sujeitos, todas as dívidas daquele empresário estão sujeitas à recuperação judicial e a empresa continua funcionando. E depois dessa recuperação, os créditos que vão sendo constituídos depois, eles também devem entrar para a recuperação? Ótima pergunta, doutor Ediandro. Há uma diferença entre o que é concursal, créditos concursais e os créditos extraconcursais. A rigor, crédito concursal é aquele que venceu até a data do pedido de recuperação judicial. Então, esses créditos serão concursais. Aqueles créditos que venceram após o protocolo da petição inicial da recuperação judicial, eles serão considerados extraconcursais. Os créditos concursais só poderão ser pagos mediante as condições do plano de recuperação judicial, caso aprovado e caso homologado pelo juízo. Os créditos extraconcursais, não. Esse é vida que segue. A empresa tem liberdade para pagar, ou aliás, deve pagar os seus créditos extraconcursais. Já os extraconcursais, já os concursais não. Repito, os concursais somente mediante as condições do plano de recuperação judicial. E aí, é claro, a Fazenda Nacional, os créditos fiscais, eles são créditos extraconcursal de nascença. Eles não se submetem ao processo de recuperação judicial. Os créditos trabalhistas precisam avaliar. Decorre de uma relação, decorre do fato gerador, é antes do pedido de recuperação judicial? Sim, então são créditos concursais. É posterior ao pedido de recuperação? Sim, então é extraconcursal e a empresa deve pagar esses créditos. Aliás, os créditos trabalhistas é algo que, de uma forma recorrente, se tem um problema em função ali dos cumprimentos das obrigações dos credores trabalhistas que recorrem ou pedem reabilitação dos seus créditos no processo de recuperação judicial, seja lá na fase administrativa ou seja na fase judicial através de incidente judicial. Que muitos desses trabalhadores vão para o processo de recuperação judicial com uma certidão de crédito. Essa certidão de crédito está datada, mas sem especificar quais verbas e qual é o período. Aliás, quais verbas não, qual é o período? O administrador judicial tem a obrigação de excluir os créditos extraconcursais. Então, se aquela certidão de crédito trabalhista, doutor Ediandro, vem para o processo de recuperação judicial sem data, sem especificar o período, aquela verba se decorre de qual período? Antes ou depois do processo de recuperação judicial? E é importante que a Justiça do Trabalho se atente para essa situação, porque senão o trabalhador poderá ter dificuldade de receber o seu crédito lá na recuperação judicial. É recorrente chegar a essas certidões sem especificar as datas e o administrador judicial excluir o crédito, ou dar um parecer favorável e o juiz, consequentemente, extinguir ou julgar improcedente uma impugnação de crédito ou uma habilitação de crédito na fase judicial, justamente por um erro do cartório, da contadoria, que não especificou ali de que período se trata aquela verba trabalhista. Portanto, há sim essa diferenciação entre créditos concursais e créditos extraconcursais. Concursais somente através do plano de recuperação, das condições do plano de recuperação judicial que podem ser pagos. Os extraconcursais devem ser pagos conforme vão vencendo o curso da recuperação judicial. Essa diferenciação entre créditos concursais, extraconcursais, realmente toca muito a Justiça do Trabalho. Como a gente comentou no primeiro episódio, o direito do trabalho ele é marcado por essa relação continuada, né? Que no juridiquês a gente fala relação de trato sucessivo, né? Que ela se renova dia a dia, né? Então o trabalhador está ali, ele tem créditos trabalhistas não pagos, então uma vez decretada a recuperação judicial, todos esses créditos anteriores hoje são considerados concursais. E ele continua trabalhando os seus salários daquele mês, as horas extras, o fundo de garantia, esses de quando ele continua trabalhando serão os extraconcursais. E a questão da competência, doutor Judson? Competência para processar esses créditos, até para o reconhecimento, né? Até para o pessoal que nos acompanha aqui, que às vezes não é da área jurídica.
o trabalhador, falando aqui do direito do trabalho, o trabalhador continuou trabalhando, ele entra com ação na Justiça do Trabalho, ele vai receber ali na Justiça do Trabalho, tem diferença o crédito concursal, o extraconcursal, onde é que ele vai receber, como é que ele vai fazer esse procedimento? Doutor Ediandro, o marco temporal aí é a data do protocolo da petição inicial. Tudo que é antes é considerado concursal, então ele só pode receber no processo de recuperação judicial através das condições do plano de recuperação, caso seja aprovado em assembleia e homologado pelo juiz. Aqueles créditos que venceram depois do processo de recuperação judicial, eles são extraconcursais e aí os respectivos juízes trabalhistas têm competência para executar, expropriar e pagar os créditos extraconcursais. Há um problema aí, que são as denominadas penhoras. É no curso do processo de execução de cumprimento da sentença trabalhista ali, de um crédito extraconcursal, surge uma penhora online nas contas correntes da recuperanda e as recuperandas vão lá no juiz universal da recuperação judicial e diz: esse dinheiro é essencial, mande desbloquear. Certo? Essa é uma controvérsia, mas a rigor, os créditos extraconcursais devem ser pagos e os respectivos juízes têm a competência para expropriar bens até a satisfação desse crédito. Os créditos concursais, esses, natureza trabalhista, devem ser pagos dentro do processo de recuperação judicial através das condições do plano de recuperação judicial homologado, aprovado e homologado pelo juízo. Perfeito. Perfeito, doutor Judson. E uma vez homologada essa lista de credores, né, publicada, os créditos analisados, já sabemos quem é extraconcursal, que vai entrar na universalidade de credores, quem é extraconcursal, que vai seguir os seus ritmos de pagamento conforme o vencimento, inclusive os trabalhistas, naquilo que lhe toca. Mas e superada essa fase, e aí a gente entra no core da recuperação judicial, que é o plano, a apresentação do plano de recuperação judicial. Como que funciona na prática esse procedimento de discussão e de aprovação do plano apresentado pela empresa em recuperação? Vamos lá. Eu falei agora há pouco que o plano de recuperação judicial ele deve ser apresentado no prazo de 60 dias da publicação da decisão que deferiu o processo de recuperação judicial. Uma vez apresentado esse plano de recuperação judicial, lá na frente, depois que foi publicado no Diário Oficial a existência desse plano, os credores terão prazo ali de fazer objeções a esse plano. Uma vez algum credor fez alguma objeção com relação a este plano, alguma cláusula, condição de pagamento, necessariamente o administrador judicial terá que designar uma AGC, uma Assembleia Geral de Credores, especificar as datas para que o juiz homologue essas datas e se realize essa Assembleia Geral de Credores, que terá a finalidade de deliberar o plano de recuperação judicial, aprovar ou não o plano de recuperação judicial. Na Assembleia de Credores, que é um evento que é conduzido, que é administrado pelo administrador judicial, comparece todos os credores que têm direito de voz e voto. São aqueles credores concursais, aqueles credores que constaram na lista do administrador judicial, aqueles credores que tiveram direito reconhecido através do incidente de habilitação de crédito ou de impugnação de crédito e, portanto, eles figuram na lista de credores daquele processo de recuperação judicial. O plano é submetido em Assembleia Geral de Credores para votação. Cada classe de credores trabalhistas, quirografários, garantia real, empresa de pequeno porte, tem direito de voz e voto na Assembleia. E irá se submeter a essa votação. O plano será submetido a essa classe a esses credores para ser aprovado ou ser rejeitado. Uma vez aprovado o plano de recuperação em Assembleia de Credores, em Assembleia Geral de Credores, esse plano será submetido para o juiz para homologação ou não. O juiz deverá homologar o plano se ele cumprir ali todos os requisitos legais. É claro, se alguma cláusula do plano de recuperação judicial, mesmo que aprovado, ferir alguma norma, ferir a Constituição, ferir algum direito individual, ferir a igualdade entre os credores, o juiz não irá homologar aquele plano
em parte, ou muitas vezes vai determinar que se apresente um novo plano. Mas ele pode homologar apenas em parte e excluir apenas aquilo que ele entender que é inconstitucional, que é ilegal, que é contrário à dignidade da pessoa humana, por exemplo. Certo? Então, uma vez homologado o plano de recuperação, uma vez aprovado, homologado o plano, passa-se por um período de fiscalização durante 2 anos pelo administrador judicial. No final desse período de fiscalização, o processo de recuperação judicial se encerra. Por outro lado, se esse plano submetido na Assembleia Geral de Credores for rejeitado, aí o caminho para a falência está muito próximo para aquele empresário. Há a possibilidade, uma hipótese, de os credores aprovarem para que eles apresentem um plano alternativo. Eles têm fixado um prazo para que eles façam isso. Uma vez apresentado esse plano pelos credores, lembrando que eles rejeitaram na Assembleia Geral de Credores, e eles votam a possibilidade de eles apresentarem um plano, eles apresentam esse plano, aí surge aí a necessidade de submeter uma nova Assembleia Geral de Credores para aprovação ou não daquele plano apresentado pelos credores. E aí segue o mesmo prosseguimento normal, período de fiscalização, enfim, até o encerramento da recuperação judicial. Se aquele plano apresentado pelos credores for rejeitado pelos próprios credores, convolução e falência. Dr. Judson, tem gente que eu acho que pode estar vendendo sonhos. Pessoal dizendo que a recuperação judicial é uma forma de blindagem patrimonial. Isso é real ou estão mesmo vendendo sonhos? Isso está mais para crime, está muito próximo, talvez. A recuperação judicial não é blindagem patrimonial, recuperação judicial não é estratégia de negócio. É bom que se diga isso. A recuperação judicial é um instrumento absolutamente sério, legítimo, e é uma ferramenta, é um remédio que deve ser utilizado com responsabilidade para que aquela empresa viável permaneça no mercado. Contrariar a natureza desse instituto é um desserviço para o Instituto da Recuperação Judicial. Vamos seguindo aqui no bate-bola dos mitos e verdades, né, da recuperação judicial. Doutor Judson, a recuperação judicial, ela é um instrumento para qualquer empresa em crise, pode ser valer da recuperação judicial, é o meio adequado, é a solução? Não é o meio adequado para não é um remédio para todos os males, respondendo diretamente à sua pergunta. Como nós dissemos ao longo desse programa, ela é um remédio desde que a doença seja acertada. Aliás, desde que o remédio seja acertado, desde que aquela empresa, ainda que esteja em crise, mas ela tenha fôlego ainda, ela seja viável, ela tenha possibilidade de se manter no mercado. Lembra do exemplo que eu falei da empresa de VHS? Ainda que ela esteja em crise, certamente essa empresa ela terá problema de se permanecer no mercado, já que a sua atividade já não é mais adequada para o momento. Então, é um mito. Doutor Judson, o senhor falou que não é adequado utilizar a recuperação judicial como uma estratégia de negócio. Mas e se o empresário pensar, então, que é uma forma que ele tem para diminuir, para conseguir um desconto no seu passivo? Isso é real? Dentro dos mitos, essa é uma forma não recomendada de se utilizar a recuperação judicial. Volto a dizer, aquele empresário que contrai dívidas, esperando que lá na frente, e não paga os seus credores, esperando que lá na frente ele vai se socorrer ao processo de recuperação judicial, ele incorre nos sérios riscos de tomar ou de ser recepcionado por uma falência. E quando, não raras as vezes, numa responsabilidade criminal dos fatos típicos ali previstos na Lei 11.101. Doutor Judson, recuperação judicial é sinônimo de fracasso, mito ou verdade? Recuperação judicial, quando muito bem utilizada, é sinônimo de resiliência do empresário. Muito diferente. Eu responderia de forma objetiva assim, é sinônimo de resiliência. E qual que seria, então, um grande erro que o empresário estaria cometendo dentro de uma recuperação judicial? São muitos erros que ele pode cometer dentro do processo de recuperação judicial, como, por exemplo, perder o time do processo de recuperação judicial, utilizar como estratégia de negócio, não cumprir as suas obrigações previstas em lei. Isso fatalmente implicará numa substituição do administrador, ou até mesmo na falência posterior.
né? Então, não apresentar, não prestar contas para os credores, para o administrador judicial, para o juiz, não apresentar um plano de recuperação judicial muito bem estruturado, de acordo com a sua realidade, de acordo com os seus números. Eu atribuir aleatoriamente um deságio de 90% com 2 anos de carência e 20 anos para pagar, estabelecer isso de forma aleatória pode não ser uma boa estratégia. Dr. Judson, excelente explanação. Eu tenho certeza que quem nos ouviu até aqui, acompanhou, vai sair muito mais tranquilo, com muito menos dúvidas. Muitas coisas foram desmistificadas nessa conversa. Então, parabéns pela explanação. E ao demonstrar que a recuperação judicial, na verdade, não é o fim da linha, né? Não necessariamente. É uma porta de entrada, talvez, e se essa porta for bem utilizada no momento correto, seguindo o que a lei determina, se adequando aos requisitos estabelecidos na lei, apresentando suas prestações de conta, enfim, fazendo um plano real, de fato, de execução, você pode manter sua atividade produtiva, manter seus empregados, manter a função social da propriedade, da empresa, enfim. Então, sem dúvida alguma, é um remédio legal, legítimo e que, se bem utilizado, é fundamental para a reestruturação das empresas e para a manutenção da ordem econômica. Maravilha, Evandro, muito bem observado. Recuperação judicial não é para esconder a crise, né? Pelo contrário, é para possibilitar que aquela empresa tenha a possibilidade de se manter no mercado, se reestruturar, se reorganizar, se reerguer, enfim, cumprir a sua função social. E assim nós chegamos ao final de mais um episódio do Desenvolve Direito. E aqui nós vimos que é o local em que o direito não é apenas teoria. Aqui é prática, é discussão, é construção. A gente tenta tirar o juridiquês, mas sem perder a profundidade da discussão. Dr. Judson, muito obrigado. Nosso debate foi muito profundo, foi muito bom aqui. Eu diria que, através dessa conversa de hoje, a gente levantou alguns pontos aqui que certamente será objeto de novos episódios, né? Sucessão de empresas, enfim. É um ponto muito importante, muito caro para todos nós que vivemos no estado de Mato Grosso. Enfim, agradeço a oportunidade de falar de um tema que é muito importante, que é muito caro para a gente. Enfim, chamo a atenção para que os ouvintes sigam a gente nas redes sociais, Desenvolve Direito, os nossos perfis pessoais, Judson Gomes Bastos, @Judson Gomes Bastos. Enfim, muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.